Você foi treinado para ser querido, treinado para manter a paz, para ser agradável, para ser bom. Mas Carl Jung diria que a bondade é uma máscara, e se você não for cuidadoso, ela se torna uma prisão. Porque agradar as pessoas não te torna gentil, te torna invisível. Você não ganha mais respeito dizendo sim. Você não ganha mais amor, sendo fácil de gostar. Você não ganha mais paz sendo passivo. Você simplesmente desaparece silenciosamente e ninguém percebe. Você pensa que está sendo útil, cooperativo, prestativo, mas a verdade é que você está abandonando a si mesmo. E toda vez que você faz isso, você ensina ao mundo que suas necessidades não importam, que seu tempo é flexível, que seus limites são opcionais, que seu silêncio é aprovação. Carl Jung não viu o agrado às pessoas como polidez. Ele via como a sombra disfarçada, uma máscara comportamental usada para se proteger da rejeição, do conflito ou da desconexão. Mas aqui está a verdade. Quanto mais você agrada, mais você será usado. Não porque as pessoas sejam más, mas porque as pessoas respondem ao que você permite. E se você nunca mostra as partes de você que querem dizer não, que querem discordar, que querem ficar sozinhas, você se tornará uma casca, uma forma construída para se encaixar nas expectativas de todo mundo. E um dia você acordará e se perguntará por que está cansado, por que está ressentido, por que se sente falso, por que ninguém realmente te vê. Jung tinha um nome para isso, a persona, a máscara que te disseram para usar. A persona é a versão de você que foi treinada pelos seus pais, sua cultura, seus professores para ser aceitável, para se encaixar, para obter aprovação, para evitar punição sobrevivor. E você precisava dela. Ainda precisa de alguma forma. Você não pode viver a vida dizendo tudo o que pensa, agindo por todo impulso. Você precisa de uma máscara para o mundo, para papéis sociais, para a paz. Mas aqui está o perigo que Jung alertou. Quando você acredita que sua máscara é sua identidade, você perde sua alma, porque você não está aqui para ser agradável. Você está aqui para ser real. Você não está aqui para se encaixar na história de todo mundo. Você está aqui para escrever a sua própria, mas você não pode fazer isso se seu primeiro instinto é deixar todo mundo confortável. E é isso que as pessoas que agradam nunca percebem até que seja tarde demais. Toda vez que você evita dizer não, você diz sim à autoanulação, o alto custo de ser querido. Você pensa que o custo de expressar sua opinião é o conflito, mas o custo real é o ressentimento. Você pensa que dizer não é egoísta, mas o verdadeiro egoísmo é ficar em silêncio enquanto secretamente ressente todo mundo por não ler sua mente. Você pensa que fazer as pessoas felizes é nobre, mas a verdadeira nobreza é ter limites tão claros que ninguém precise adivinhar quem você é. Jung entendeu que a repressão cria distorção, e quando você reprime sua raiva, seus instintos, sua voz, você não se torna mais legal. Você se torna passivo, agressivo, amargo, desconectado, porque você sabe, no fundo, que não está sendo honesto. Você está performando, você está curando, você está gerenciando as emoções das pessoas, em vez de expressar sua verdade. E, eventualmente, seu corpo mostrará os sinais, cansado o tempo todo, esgotado, desconectado, com medo de decepcionar, pensando demais em cada resposta, analisando demais cada interação. Isso não é sensibilidade, isso é prisão emocional. E piora porque quanto mais você agrada as pessoas, mais você as ensina a esperar sua submissão. Você as treina para pisar em você. E les veut. Nem sempre porque são cruéis, mas porque você disse sim tantas vezes que elas pararam de acreditar que você tinha um não. Você não pode ser amado se não for conhecido. As pessoas que você está se esforçando tanto para agradar, elas não conhecem o seu eu verdadeiro. Elas só conhecem a versão curada que você lhes mostrou. E você tem medo de mudar agora. Porque se você de repente estabelecer limites, elas dirão que você mudou. Elas dirão que você é egoísta. Elas dirão que você é frio. Mas essa não é a verdade. A verdade é que elas simplesmente se acostumaram ao seu silêncio, à sua delicadeza, à sua submissão. E quando você começa a ser honesto, parece agressão. Não porque você as esteja machucando, mas porque sua honestidade finalmente está te protegendo. E um diria, este é o momento em que a individuação começa. A individuação não é autoaperfeiçoamento. E autopose é o processo de se tornar um ser humano pleno e integrado com uma coluna, uma sombra, uma voz e um não que significa alguma coisa. E até que você chegue lá, você sempre se sentirá um pouco vazio,
como se algo estivesse errado, como se sua vida não lhe pertencesse completamente. Isso não é depressão. Esse é o seu eu verdadeiro, tentando te acordar, tentando gritar através dos seus sorrisos falsos, tentando cortar seus e-mails agradáveis, tentando romper com o roteiro que você tem encenado por anos. E a única saída é parar de agradar. O que acontece quando você finalmente para? As pessoas ficarão desconfortáveis. Algumas ficarão bravas. Algumas irão embora. Algumas tentarão te culpar para que você volte a ser submisso. Deixe-as. Isso não é crueldade. Isso é clareza. Porque você não está aqui para agradar as pessoas. Você está aqui para ser completo. Você está aqui para dizer o que precisa ser dito. Para estabelecer limites que decepcionam os outros, mas protegem sua alma. Para se afastar de pessoas que só te amavam quando você era fácil de controlar. E diria que isso não é egoísmo. Isso é o seu despertar. E agora vamos explorar a psicologia desse despertar. Por que o agrado às pessoas está enraizado na sobrevivência infantil? Como reconhecer quando sua persona está dominando? E como iniciar o processo de quebrar o padrão sem perder seus relacionamentos ou a si mesmo? Carl Jung não chamava de agradar as pessoas. Ele chamava de uma traição do eu, porque você não nasceu assim. Você não entrou no mundo esperando agradar a todos. Você não foi projetado para dizer sim quando queria dizer não. Você não foi construído para esconder sua verdade apenas para manter a paz. Você foi treinado para isso, moldado, condicionado. E o pior é que você pensou que era amor. Você pensou que ficar quieto te tornava maduro. Você pensou que sacrificar suas necessidades te tornava generoso. Você pensou que suprimir suas emoções te tornava forte. Mas a verdade te fez desaparecer. E a pessoa que as pessoas amam, a pessoa que admiram, dependem e elogiam, não é realmente você, é sua persona. Como a persona é formada, Jung definiu a persona como a máscara que você usa para sobreviver às demandas da sociedade. Não é falsa, é funcional. Você a veste para navegar na escola, na família, nos relacionamentos, no trabalho. Ela te ajuda a se encaixar, ela te ajuda a se virar. Mas quando você começa a se identificar com a máscara, quando você esquece onde ela termina e você perde a única coisa que torna a vida real, a autenticidade. E é exatamente isso que acontece com quem agrada cronicamente. Em algum momento da infância, eles aprenderam que ser honesto significava ser rejeitado, que expressar frustração significava ser punido, que ter necessidade significava ser egoísta. Então eles se adaptaram, eles sorriram quando queriam chorar, eles disseram sim quando queriam gritar, eles agiram de forma pequena para que os outros pudessem se sentir grandes. Eles aprenderam que o amor não é dado, é ganho através da performance. E assim, a máscara se tornou permanente. O que Jung sabia que a psicologia moderna perdeu a maioria dos conselhos modernos, te diz para falar, estabelecer limites, tirar tempo para si mesmo. Parece bom, mas Jung foi mais fundo. Ele acreditava que agradar às pessoas não é apenas um problema de comportamento, é uma fratura da alma. Porque quando você abandona seu verdadeiro eu repetidamente, você não perde apenas sua voz, você perde sua identidade. Você começa a perguntar, quem sou eu sem esse papel? E se as pessoas forem embora quando eu parar de dar? Alguém vai ficar se eu finalmente disser o que sinto? Esses não são medos superficiais, eles são existenciais, porque sua sobrevivência costumava depender de ser querido. E agora, você confundiu ser querido com estar seguro. Mas o problema é que toda vez que você escolhe a segurança em vez da verdade, você perde um pouco mais de si mesmo. Você se torna alguém em quem os outros dependem, mas que ninguém realmente conhece. E este é o segredo que a maioria das pessoas nunca admite. A pessoa que agrada recebe amor, mas sempre parece falso, porque no fundo você sabe que eles estão amando uma versão de você que nem existe. Eles estão amando você agradável, o você confiável, o você flexível. Mas o que acontece quando você está cansado? O que acontece quando você tem limites? O que acontece quando você finalmente diz chega? É aí que o amor desaparece e o que resta? Culpa, silêncio, dúvida. Mas diria bom, porque esse é o começo da sua vida real. Individuação, tornar-se completo. Não agradável a ideia de individuação de Jung. É o antídoto para o agrado às pessoas. É o processo de se reunir com sua sombra, as partes de você que você exilou para permanecer aceito. Sua raiva, seu egoísmo, seu orgulho, sua verdade. A individuação não é sobre se tornar perfeito,
é sobre se tornar completo. É dizer, sim, eu me importo com os outros, mas também me importo comigo mesmo. Sim, eu quero paz, mas não ao custo da minha verdade. Sim, eu te amo, mas não vou me abandonar para te manter. Isso não é rebeldia, isso é maturidade. E se alguém não consegue lidar com isso, deixe-o ir. Porque Jung acreditava que o eu não emerge através da aprovação. Ele emerge através do conflito, confrontando as pessoas que estão acostumadas ao seu silêncio, através de decepcionar aqueles que só amavam sua complacência, através de arriscar a rejeição para se tornar real. E aqui está a reviravolta. Quando você para de agradar as pessoas, você não perde relacionamentos. Você perde os desequilibrados. Você perde as pessoas que se beneficiaram do seu autoabandono. E você abre espaço para pessoas que te veem, te amam e podem ficar ao seu lado, sem precisar te controlar. Como saber que sua persona está te controlando? Jung disse: a persona é perigosa quando se torna muito rígida. Quando você é sempre o forte, sempre o legal, sempre o calmo, sempre o compreensivo. Então não é uma ferramenta, e você saberá que está preso quando se sentir exausto depois de socializar. Você superanalisa cada decisão. Você tem medo de decepcionar as pessoas. Você diz sim por medo, não por desejo. Você se sente invisível mesmo em relacionamentos próximos. Esses não são pequenos problemas. São sinais de que sua identidade está rachando sob a pressão da performance. E quanto mais tempo você fingir, mais perdido você se torna. Não porque você seja fraco, mas porque a máscara se tornou muito convincente. E agora nem você consegue dizer onde ela termina. Mas aqui está a boa notícia. No momento em que você percebe isso, você está livre para mudar. Você não precisa de permissão. Você não precisa que todos entendam. Você só precisa de coragem. A coragem de pausar antes de dizer sim. A coragem de deixar as pessoas se sentirem decepcionadas. A coragem de se afastar da aprovação e caminhar em direção à autenticidade. Carl Jung não queria que você se tornasse rude ou frio. Ele queria que você se tornasse tão alinhado com sua verdade que ninguém pudesse mais te manipular. E agora vamos explorar exatamente como fazer isso. Como parar de sentir culpa por proteger sua paz. Como reconstruir sua identidade fora do papel de bonzinho. E como se tornar alguém que é respeitado, não apenas tolerado. Tudo isso sem se tornar frio, amargo ou falso. Ei, essa é a altura. Algo dentro de você está mudando. Você está começando a ver o quanto de sua vida tem sido uma performance. O quanto de sua identidade foi construída para manter os outros confortáveis. Quantas vezes você disse sim quando todo o seu corpo sussurrava não? E talvez, pela primeira vez, você esteja fazendo a pergunta: quem sou eu quando paro de agradar? Essa não é uma pergunta fácil. Não se trata apenas de mudar seu comportamento. Trata-se de mudar a fundação de quem você foi treinado para ser. Carl Jung entendeu isso melhor do que ninguém, porque quando você para de agradar as pessoas, você não perde apenas o conforto, você perde seu antigo eu. E o que surge em seu lugar não é alguém cruel ou amargo. Real, alguém que não precisa ser querido para ter paz. Alguém que não precisa de aprovação para se sentir digno. Alguém que pode dizer não sem culpa, e sim sem medo. É isso que a individuação realmente é. Não é fofura espiritual, nem perfeição moral, mas a verdade crua e desconfortável, tornando-se, e então, como você se torna essa pessoa? Vamos, passo a passo. 1. Reconheça o ciclo da culpa pelo que ele é. Quando você parar de agradar as pessoas pela primeira vez, você sentirá culpa. Você sentirá no estômago, na garganta, no seu silêncio. Você sentirá que está sendo mesquinho, que está decepcionando as pessoas, que está fazendo algo errado. Mas Jung diria: isso não é culpa, isso é abstinência. Você está desintoxicando-se de uma vida de vício em aprovação. Você está experimentando o desconforto emocional de reivindicar seu poder depois de anos cedendo. Claro que é pesado, mas essa pesadume não é prova de que você está errado. É prova de que você finalmente está se movendo. Deixe a culpa vir, não a combata, não a superanalise, apenas sinta e faça a coisa certa assim mesmo. É assim que o poder retorna, no espaço onde a culpa não dita mais suas ações. 2. Redefina seu valor. As pessoas que agradam obtêm seu valor de uma coisa: quão úteis são para os outros. Se você é prestativo, você se sente digno. Se você é necessário, você se sente seguro. Se você é querido, você se sente importante. Mas Jung diria que isso não é valor. É performance condicional. E o perigo
é que no momento em que você deixa de ser útil, você se sente substituível. Então, o trabalho é simples, mas não fácil. Você deve redefinir o que o torna valioso. Não sua utilidade, não seu sacrifício, não sua complacência, mas sua verdade, sua presença, seus limites, sua capacidade de ser totalmente você mesmo, mesmo quando isso decepciona as pessoas. É aí que reside seu verdadeiro valor. Não no que você faz pelos outros, mas no que você não faz mais contra si mesmo. 3. Aprenda a decepcionar sem desculpas. Que este seja seu próximo marco. Você pode decepcionar as pessoas e ainda ser bom, ainda ser gentil, ainda ser digno. Você pode dizer não, sem super explicar, sem pedir desculpas, sem amenizar para fazê-los se sentirem melhor. Porque toda vez que você ameniza seu limite para proteger os sentimentos de outra pessoa, você reforça a mentira de que suas necessidades são perigosas. Não são, elas são sagradas. Carl Jung acreditava que a integração da sombra é o que torna alguém completo, e sua capacidade de ser incompreendido sem desmoronar faz parte desse trabalho da sombra. Você não está aqui para gerenciar como todos se sentem a seu respeito. Você está aqui para estar arraigado em quem você é, especialmente quando as pessoas não entendem isso. 4. Comece pequeno. Mantenha-se inabalável. Você não precisa anunciar sua nova identidade. Você não precisa provar o quão confiante você é. Você não precisa discutir com todos que duvidam de você. Apenas comece pequeno. Não responda imediatamente. Não explique cada não. Não se desculpe demais por coisas que não estão erradas. Não ofereça mais do que você quer dar. Deixe que seja silencioso. Deixe que seja consistente. E logo algo mágico acontece. As pessoas começam a recalibrar suas expectativas em relação a você. Elas param de pressionar. Elas param de presumir. Elas param de drenar, porque você as treinou através do seu silêncio, da sua firmeza e da sua paz, que você não está mais aqui para agradar. Você está aqui para ser completo. 5. Incorpore o novo padrão. Depois que você parar de agradar, você começará a atrair de forma diferente. Pessoas que amavam sua complacência desaparecerão. Deixe-as ir. Isso é prova de que você estava sendo usado, não amado. E em seu lugar virão pessoas que respeitam seu silêncio, correspondem à sua honestidade, apoiam seu crescimento, amam você por sua verdade, não por sua performance. Mas isso só acontece se você incorporar o novo padrão. Não uma vez, não quando for fácil, mas todos os dias. Em cada conversa onde você sente aquela velha parte de você querendo ceder de novo. Não ceda, sinta vontade. Mantenha a linha. Respire durante o momento, porque toda vez que você não se trai, você se torna mais forte. E essa força, menos essa posse sutil, fundamentada e tranquila de si mesmo, é o que Eno acreditava que leva à transformação real. Não sucesso exterior, não validação, mas integridade interna. Você parará de agradar as pessoas depois disso. Não porque você se tornou frio, mas porque você se tornou consciente. Carl Jung não queria que você se tornasse cruel. Ele queria que você despertasse, que parasse de performar, de bajular, de sangrar sua alma por pessoas que nem lhe dariam um curativo. Ele queria que você se tornasse alguém que é claro em seu não, honesto em sua presença, fundamentado em seu desconforto, completo mesmo que isso deixe os outros desconfortáveis. Porque os verdadeiramente curados não são aqueles que são sempre queridos, são aqueles que são livres.